Alors d'abord, pourquoi la technique? Qu'est-ce qui me permet de dire qu'aujourd'hui la technique se développe plus vite que la culture? En effet, ce que je pose d'abord dans mon travail, c'est que l'homme et la technique sont indissociables. Bernard Stiegler nasceu em 1952 e morreu em 2020, poucos dias atrás. E é um filósofo que eu considero importante na minha formação, pelas questões que eu vou levantar logo em seguida. Por isso achei interessante a gente fazer algumas aulas para tentar trazer um pouco esse pensamento para pessoas que não o conheçam. O Stiegler, ou também Stigler, né, segundo ele próprio, ele usa o próprio nome como um exemplo de um aspecto da filosofia dele, que é o aspecto de que a junção do indivíduo com o seu ambiente cultural não é uma junção orgânica, natural, e sim uma junção que se dá por adoção, né? Todo indivíduo é como que adotado na sua própria cultura. Ele brinca isso mostrando como o nome dele, que deveria ser pronunciado a forma alemã, né? Stigler, é afrancesado por Stiegler, na medida em que ele mora numa região, nasce na França, né? Enfim, vive na França. Então, o seu sobrenome é como que adotado, né? Nesse novo idioma francês no qual ele vai ter que viver. A questão central para o Stiegler sempre foi a questão da técnica, né? Essa é a questão mais elementar que faz com que esse autor percorra uma série de influências decisivas para a filosofia. Eu vou contar rapidamente que, para mim, a leitura de Stiegler foi muito importante durante o meu doutorado. Foi um autor que mudou completamente o rumo da minha pesquisa. Eu vinha pesquisando, sobretudo, filosofia da linguagem, né? Eu estava muito ligado na filosofia da linguagem, na ideia da linguagem como uma espécie de um campo transcendental, ou quase transcendental, como diz o Habermas e outros, né? Appel, que é a condição de possibilidade da experiência. E queria comparar as filosofias da linguagem de Agamben com a filosofia da linguagem, ou mais especificamente da escritura, de Derrida. E aí, quando eu li o Stiegler, mudou completamente a minha percepção acerca do que o Derrida fazia, né? De repente, o aspecto da linguagem, que sempre fora central para os derridianos em geral, começou para mim não soar tão importante quanto o aspecto da escritura, né? E não da escritura entendida como uma espécie de linguagem de segundo nível, mas da escritura entendida como essa inscrição material, né, mundana, tecnificada, né, da linguagem em suportes, né, e cujos suportes então vão determinar como é dada essa experiência. É claro que eu acho que o pensamento de Derrida não é fenomenológico nesse mesmo sentido, e muito menos antropológico nesse sentido que Stiegler coloca. Mas, de qualquer maneira, a possibilidade de pensar o pensamento de Derrida dessa maneira me abriu todo um outro campo de indagação, que aí depois eu vou encontrar ainda de uma maneira mais aderente ao meu projeto no pensamento de Catherine Malabou. E, finalmente, né, de todo esse arcabouço da virada ontológica ou especulativa que a gente vem trabalhando. Então, para mim, a história pessoal, a noção de técnica, de escritura entendida como técnica em Stiegler, acabou sendo decisiva
para redefinir os rumos da minha pesquisa. Eu pedi que 2 amigos que eu conheci lá muito atrás, e uma das razões pelas quais eu me aproximei foi justamente porque nós éramos pesquisadores que tinham chegado nas questões de Stigler, dessem os seus depoimentos do porquê que o Stigler foi importante na sua formação. Então vamos ouvi-los e depois a gente começa a nossa reflexão sobre o pensamento do Stigler. Oi Moisés, oi pessoal, meu nome é Diego Viana e eu pesquiso não a obra do Stigler, mas do Simondon, Gilbert Simondon, que foi uma grande influência para o Stigler. E eu estava me preparando originalmente para dizer que eu conheci a obra de Stigler por intermédio de Simondon, mas aí eu me dei conta de que, na verdade, o que aconteceu foi praticamente o contrário disso, né? Porque eu me interessei por Simondon em boa medida graças ao prefácio, né, que Bernard Stiegler publicou, A Individuação Psíquica e Coletiva, que é uma edição póstuma da parte final da tese de Simondon sobre a individuação. E aí eu vejo também que se eu fosse tentar ler diretamente, como fizeram os primeiros leitores, né, de Simondon, a parte física e biológica do estudo sobre a individuação, eu provavelmente não teria desenvolvido o interesse que eu desenvolvi por Simondon, né? Isso não quer dizer, né, que eu não tenha acompanhado o trabalho do Stigler por ele mesmo também, né? Eu segui durante alguns anos o seminário Pharmacon, que teve uma importância grande quando eu fui desenvolver o meu projeto de doutorado, para o qual eu recebi a ajuda do Stigler e de alguns economistas do Ars Industrialis, né, que eu conheci graças à minha orientadora do mestrado, Catherine Perret, que é uma das fundadoras do Ars Industrialis, né. Eles me ajudaram a delimitar o objeto através dessa questão do controle do desejo sociotécnico, né, através da moeda. Isso foi central na minha tese. E eu cheguei também a apresentar as primeiras ideias a esse respeito no curso de verão que ele fazia em Épinay, né, por Skype. E até tem uma anedota sobre isso, porque ele marcou, né, as apresentações e não se deu conta de que tinha o fuso horário. Então eu fiz a minha apresentação às 4h30 da manhã, na cozinha, sozinho, assim. Ele até reconheceu que ou eu acordei muito cedo ou eu dormi muito tarde. Enfim, paro por aqui, eu tendo a abusar do tempo. E recomendo, acho que vocês vão ter um curso muito legal sobre Stigler. É um autor que merece ser trabalhado, merece ser conhecido e difundido no Brasil. Obrigado pelo convite, Moisés. Olá, pessoal. Eu sou Aécio Amaral. Vou deixar aqui para vocês, a convite de Moisés, um breve depoimento sobre a importância da filosofia de Bernard Stiegler, que infelizmente recentemente nos deixou, a importância de sua obra para uma pesquisa que eu desenvolvi entre meados da década passada e fins da década passada sobre as implicações da tecnociência contemporânea para pensarmos o processo de industrialização da memória, né, tanto memória eletrônica quanto memória genética. Onde é que a filosofia de Stiegler entra nisso? Ora, precisamente porque ele me ajudou a perceber como essa tecnociência ela é, na verdade, um desdobramento da Revolução Industrial, levando àquilo que ele chama de industrialização da memória. Eu, já em meados dos anos 2000, tinha elaborado um artigo em coautoria com Jonatas Ferreira, a partir de alguns interesses de pesquisa dele, desse processo em termos de memória eletrônica. Então, era importante para a gente conceber como é que as formas de digitalização da cultura contemporânea e as novas tecnologias da informação, elas propiciavam novas técnicas de arquivamento, né? E a gente tentava entender isso em termos do que a gente chamava ali de memória eletrônica, que abre novas possibilidades para se pensar o ciberespaço, para se pensar
formas de cognição estendida, enfim, eu tenho a impressão de que Moisés vai falar para vocês sobre essas coisas. Mas em termos da minha pesquisa particularmente, a obra de Stigler foi muito importante para pensar a tecnociência em termos de industrialização da memória genética, né, propriamente falando. Então, a partir dele eu consigo perceber como os processos de mudança tecnológica, eles são um pouquinho adiantados em relação ao reencaixe, né, que as instâncias, os processos sociais, os regimes jurídicos e como a própria universidade vai absorver essas mudanças. E para Stigler, essa mudança tecnológica vis-à-vis a mudança social, em termos mais amplos, se dá dentro de uma relação disparatada, né, o disparate, que é uma das principais influências que Gilbert Simondon vai ter em sua filosofia da tecnologia. Então, bom, é a partir disso tudo que eu faço uma imersão em técnica e tempo, nessa obra fundamental para mim, não só para a filosofia da tecnologia, mas para a filosofia de modo geral, a filosofia política e a cultura tecnológica contemporânea, porque é ali onde ele vai promover uma desconstrução do ser em Heidegger, da fenomenologia de Husserl e da própria crítica da razão em Kant, a partir da ideia de que a filosofia ocidental tem um impensado, né? Esse impensado é a técnica, é a tecnologia. Ou seja, a técnica e a tecnologia seriam reprimidos, né, em sentido freudiano pela filosofia ocidental. Então, esse processo de desconstrução da filosofia que Stigler faz nos 3 volumes de Técnica e Tempo, sobretudo da fenomenologia de Heidegger e de Husserl e da crítica da razão em Kant, para mim foram, de fato, uma verdadeira ressocialização intelectual. Então, tem um impacto muito forte sobre as coisas que eu fazia então, e ainda sobre as coisas que eu faço. E, do meu ponto de vista, ele radicaliza um projeto de gramatologia, ou seja, de uma lógica do grama em Derrida, a partir do momento em que ele concebe, ou a partir dele é possível conceber a tecnociência contemporânea como um processo de gramatização do vivo, e como esse processo de gramatização do vivo, ao instituir ou fazer parte de uma relação disparatada, né, entre mudança técnica e mudança social, ele nos atira numa política de contingência, nos atira numa lógica que é contingente e acidental. Então, Stigler radicaliza tanto o projeto de gramatologia em Derrida em termos de gramatização do vivo, quanto em termos de um pensamento sobre acidentalidade, né, que por outra via é o que Catherine Malabur também vai fazer, né? E o que fica para mim de tudo isso é como qualquer possibilidade de juízo, né, sobre esses processos já nos insere em uma lógica prostética, ou seja, nós somos seres prostéticos, qualquer juízo é um juízo prostético, e isso se faz em meio a processos de co-constituição entre técnica e vida. A vida difere de si própria a partir dos objetos técnicos. Esse é, de fato, um grande legado que Stigler deixa, acho que para o entendimento da cultura tecnológica contemporânea de um modo geral, se tornando, então, um pensador indispensável, né? A primeira e maior de todas as influências no pensamento de Stigler é o Jacques Derrida, né? Jacques Derrida acabou funcionando como uma espécie de um mestre para ele, né? Inclusive se corresponderam no período em que ele estava preso, né? O Stigler foi preso por assalto e depois então passou por uma conversão filosófica na prisão, né? E acabou então se tornando um filósofo bastante conhecido, né? E o Derrida foi um autor que contribuiu muito para que isso acontecesse. Então o Derrida é a primeira das influências, e como nós vamos ver, tanto o conceito de diferença ou différence, né, como se costuma dizer, para ressaltar que é aquela diferença que Derrida não queria que fosse pronunciada de uma maneira diferente que a palavra habitual, mas que é grafada de uma forma diferente, né, aquela diferença não com E, mas com A em francês, né, différence.
e em português existem múltiplas tentativas de tradução, né? Alguns escrevem diferença com S, eu, por exemplo, escrevo diferença com Y em vez do I, né? Para ressaltar esse aspecto de um pequeno desvio gráfico que produz, embora seja pronunciado da mesma maneira, produz uma diferença no conceito. E o outro conceito importante de Derrida, que vai percorrer a obra do Stigler, é o conceito de escritura, né? Um conceito decisivo, como nós vamos ver, né? O Stigler ele vai trabalhar muito a questão da técnica, ou melhor, lendo a escritura a partir da questão da técnica. Outro autor importante, né, sobretudo no Stigler inicial, é o Martin Heidegger, né? O Heidegger também vai ser fundamental. Boa parte dos trabalhos que a gente vai ver ao longo das próximas aulas, que é o Técnica e o Tempo, é construído justamente muito aos moldes de Ser e Tempo, né? Onde a técnica ocupa um pouco aquele espaço do ser na meditação do Stigler, né? O Derrida já tinha, por exemplo, em gramatologia, ele já tinha falado do ser escrito, né? Para ressaltar como a noção de escritura modifica a questão do ser da maneira como ela é construída em Ser e o Tempo, por Heidegger. Mas o Stigler, ele vai então fazer isso à luz da técnica, né? Então a técnica é que vai funcionar como um elemento norteador da meditação, e o tempo também vai ser pensado a partir da técnica. Então Heidegger é um segundo ponto. Eu vou começar falando dos autores, depois eu vou falar um pouco do método do Stigler, e daí a gente, né, encerra a nossa conversa. Depois o Stigler, já no Técnica e o Tempo, ele vai recuperar 3 autores. Vou destacar 2 dos 3, porque a gente vai ver um pouco mais na próxima aula, que são autores que trabalharam a questão da técnica de uma forma diferente, tanto da forma como Heidegger, quanto da forma como, por exemplo, a Escola de Frankfurt. Ambos colocam a questão da técnica como uma questão central, mas, de certa maneira, fazem uma crítica, né? No caso da Escola de Frankfurt, crítica à razão instrumental. No caso de Heidegger, uma crítica ao fato de que a técnica não pensa, né? De o pensamento estaria se tornando uma Gestell, né? E consequentemente, não estaria perdendo o ser, né? Estaria se tornando um pensamento puramente calculador, que não pensa. E Stigler, ele quer se afastar de qualquer perspectiva que possa significar uma rejeição da técnica. Na verdade, o Stigler quer mostrar exatamente o inverso. Ele quer mostrar como a técnica é constitutiva de qualquer pensamento filosófico, né? Como não há como expurgar a técnica, porque a técnica é uma espécie, aqui já vou dar um spoiler do que eu vou falar daqui a pouco, é uma espécie de transcendental do pensamento, né? A técnica é uma condição de possibilidade para o pensamento. Portanto, um pensamento que critica a técnica, ele é um pensamento reflexivo, mas ele não é um pensamento que se opõe à técnica, né? Ele compõe de uma forma diferente com a técnica. E depois o Stigler vai ter muitas influências, né? Aliás, eu não citei as 2 influências, né? Então, as 2 influências desse pensamento da técnica mais, digamos assim, arrojado, são o Leroy-Gourhan, um antropólogo francês que foi um pouco ofuscado pelo Lévi-Strauss, né? Mas que tem toda uma teoria antropológica da técnica, e o Gilbert Simondon, né? Que hoje já se transformou num autor de ampla circulação, talvez até mais debatido do que o próprio Stigler, sobretudo no âmbito deleuziano, né? Já que ele foi uma grande influência para o Deleuze, e é citado pelo Deleuze múltiplas vezes, mas quem recuperou mesmo o Simondon foi o Bernard Stiegler,
né? Não estou dizendo que o Deleuze não tenha dado valor, mas ficou um pouco perdido lá nas referências do Deleuze, e é a partir do trabalho do Stigler que as pessoas vão rever, então, esse filósofo da técnica, que é o Gilbert Simondon, né? Que pensa a técnica também como um elemento decisivo na sua ontologia. Então, Derrida, Heidegger, Leroi-Gourhan, Simondon, e aí nós vamos ter então um grande passeio, né, por diversos autores, né? Vai ter um diálogo com Deleuze, vai ter um diálogo com Husserl, Edmund Husserl, né, o fenomenólogo, vai ter um diálogo com a Escola de Frankfurt no 3º volume do Técnica e Tempo, vai ter um diálogo com Barthes na questão da escritura, vai ter um diálogo com, depois nas obras posteriores, né, vai ter um diálogo com Hegel, como uma resposta até ao pós-estruturalismo, né, Lyotard, Derrida e Deleuze, né, ele vai responder com Hegel. Então, nós vamos... E evidentemente, né, uma influência que eu acabei não destacando, mas que é uma influência fundamental para Stigler, é Platão, né? Platão é um autor que vai ser recuperado, né, numa espécie de olhar pós-desconstrutivo a Platão, né, no sentido de que depois de toda a desconstrução do dualismo, né, depois de toda a crítica muito adequada ao platonismo, independentemente do platonismo ser ou não a verdadeira letra do que Platão pensava, mas platonismo com um efeito do pensamento de Platão, depois de toda essa crítica, então, há uma tentativa de recuperar, né, bem diferente, mas no mesmo, digamos assim, no mesmo diapasão do que, por exemplo, faz Alain Badiou, né, no sentido de que o platonismo de Badiou já é um platonismo muito diferente do que seria, digamos assim, a vulgata platonista, né, os dualismos que os pós-estruturalistas atacaram e tal, né. Esses autores, eles buscam recuperar Platão depois de toda essa crítica, né, dando uma nova cara para a questão das ideias, né, do infinito, enfim, né, de vários dos aspectos que aparecem no pensamento platônico. Então esse arco, essa constelação de referências, né, é a constelação inicial do pensamento de Bernard Stiegler. Toda a obra dele vai sempre, enfim, dialogar com dezenas de autores, né? Ele é um autor muito erudito, muito transdisciplinar, né? Então não tinha muito essa preocupação de confinamento num espectro filosófico tradicional, né? A filosofia dele, e aqui eu já vou entrando então em outros aspectos, né? A filosofia dele pode ser catalogada tanto como uma filosofia da tecnologia, pode ser catalogada também como uma antropologia filosófica, uma fenomenologia da técnica, ou também uma filosofia social e até uma filosofia política, né? Eu gosto dessa, eu diria, né, se eu tivesse que fazer digamos assim, a catalogação, eu gostaria desses 3 elementos: uma antropologia filosófica, né? Eu acho que a questão do humano é uma questão central para Stigler, embora Stigler não seja humanista num sentido trivial, né? Ele está muito preocupado com a constituição do humano como um fenômeno material no mundo, e ele não está preocupado em afirmar atributos exclusivos do humano, mas ele está preocupado em entender esse animal especificamente, que é o animal humano, né? Muitas vezes foi debatido isso com ele, né? Se ele se considerava humanista, como é que ficava a questão do animal. Me parece que é uma questão decisiva para Derrida, né, um autor do qual ele se baseou. Me parece que essa simplesmente não era uma preocupação central do pensamento de Stigler, né? O pensamento girava em torno do nível antropológico no sentido do humano, né? E aí então a resposta que essa antropologia filosófica dá para a questão do humano é que a questão humana é definida pela sua tecnicidade, né? É a técnica que constitui o grande elemento que define
o que é o humano, né? O humano é constituído pela técnica. Quer dizer, o humano não constitui apenas a técnica, ele é constituído por ela, né? Então aí a gente vai ter uma nova antropologia filosófica na qual a técnica vai ocupar um papel central. Uma antropologia muito construída a partir do mito Prometeu e Epimeteu, né? Já que Prometeu é o sujeito que entrega o fogo para os humanos, e Epimeteu é o deus que esquece de distribuir uma qualidade específica para o ser humano, tá? E aí, consequentemente, deixa o ser humano em falta. E é a falta que vai ser suprida, suplementada pela técnica. E aí, então, a gente vai ter nessa proteticidade, né? Ou prosteticidade originária, ou seja, numa espécie de um suplemento que supre algo que não existe, né? Então um a mais, mas que ao mesmo tempo tapa um buraco em algo que falta. É nisso que vai se constituir o que é o propriamente humano. Então é a partir daí que vão ser pensados os conceitos para Stigler, né? Então acho que o primeiro ponto é a filosofia de Stigler é uma filosofia que está no nível de uma antropologia filosófica. Eu não consigo enxergar no pensamento de Stigler uma ontologia, por exemplo, ou uma metafísica, como os especulativos hoje em dia estão fazendo, né? O Quentin Meillassoux, o Ray Bercier, o Viveiros de Castro, né? Entre outros tantos, né? Estão construindo ontologias. Eu não vejo Stigler nesse mesmo sentido. Me parece que a filosofia dele se passa nesse nível de antropologia filosófica. O segundo ponto é uma fenomenologia da técnica. Vamos lembrar que a fenomenologia é aquele exercício de ir para a dimensão do pressuposto do que é colocado, né? A fenomenologia é herdeira da filosofia transcendental, que é aquela que coloca as condições de possibilidade daquilo que nós experienciamos, né? E a fenomenologia é sempre um recuo para essas condições de possibilidade. Nesse sentido, ser e tempo, né, é uma ontologia nesse sentido, uma espécie de uma ontologia transcendental, no sentido de que ela coloca aquilo que é condição de possibilidade para a nossa experiência cotidiana, né? Então, ou inclusive para a ciência, né? Quer dizer, Heidegger colocava, né, que a ciência não é original no sentido de que ela não nos dá o sentido a partir do qual nós partimos, né? Nós partimos de um sentido dado por uma tradição para só a partir daí, então, o pensamento começar a calcular e assim por diante, né? Então, a matriz transcendental, né? Ela não se dá assim, por meio da descoberta científica, ela se dá por meio desse mundo, né? No qual a gente está lançado e que nós estamos todo o tempo, ao mesmo tempo, formando, né? Mas que nunca nós experienciamos nu, né? Nós sempre experienciamos a partir de um sentido que nos é legado, né? Numa experiência que é uma espécie de uma experiência pré-originária. E qual é a originalidade de Stigler nessa questão em relação a Heidegger e em relação a outros que fizeram essa mesma construção? É colocar a técnica como um elemento central, né? Então, o Stigler, ele vai analisar a técnica como uma condição transcendental da experiência humana. Então, o que constitui essa fenomenologia da técnica é justamente mostrar que as condições transcendentais para a experiência que a fenomenologia investiga são condições desde sempre inscritas em artefatos técnicos, né? Quer dizer, a experiência que nós vamos desenvolver, né, de algo a qual nós damos sentido está imediatamente vinculada a um instrumento técnico a partir do qual ela é experienciada. De uma tal forma que essa própria ideia que eu acabei de citar de instrumento, ela se torna insuficiente para dar conta do aspecto determinante que a técnica exerce na constituição da experiência, né? A técnica, ela se torna um elemento central. A forma como a experiência se dá, ela vai ser
extremamente modulada, né, pelo artefato técnico no qual ela está inscrita, né? A própria possibilidade, por exemplo, de emergência da geometria, diz ele lá no terceiro volume do Técnica e Tempo, recuperando o texto de Husserl, que por sua vez foi o primeiro texto que Derrida comentou, né? O primeiro texto de Derrida é a introdução à origem da geometria de Husserl, e o Stigler vai recuperar esse texto, então, para mostrar que a possibilidade da geometrização está diretamente vinculada ao surgimento da escritura, né? Portanto, o pensamento abstrato, ele só pode surgir a partir da sua inscrição num artefato técnico, né? É nesse sentido que a gente entende como pode Derrida ter contribuído para essa fenomenologia da técnica, introduzindo a escritura, embora, a meu ver, Derrida tenha sido bem mais radical do que isso, né? Porque o pensamento de Stigler se dá no nível de uma antropologia filosófica, e eu acho que o conceito de escritura é ainda mais radical do que isso. Mas aí vocês têm acesso ao meu curso em Derrida, né? Onde eu explico essa questão em detalhes. De qualquer maneira, uma fenomenologia da técnica é uma fenomenologia no qual essa dimensão transcendental que vai constituir a experiência, ela vai se dar mediante a inscrição em artefatos técnicos, né? Os artefatos técnicos serão determinantes para viabilizar certas experiências que vão nos constituir enquanto seres humanos. E o terceiro polo e último, né, e aqui eu encerro, é a sua filosofia social, né? Eu gosto dessa expressão filosofia social, embora não seja reconhecida como uma área tão forte na filosofia, tal como, por exemplo, é a filosofia política ou a ética ou a metafísica, né? Mas eu gosto dessa expressão de filosofia social para caracterizar uma espécie de análise estrutural ou até conjuntural, que é feita mediante a utilização de um aparato filosófico que evidentemente vai ser banhado pelas ciências empíricas, né, pela sociologia, pela antropologia, né, e demais ciências empíricas, mas que tem uma característica filosófica, né? E eu acho que essa filosofia social ela é realizada, por exemplo, toda a escola de Frankfurt, de certa maneira, realizou esse exercício, né, de fazer um híbrido entre a sociologia, a filosofia, a psicanálise e outras áreas, que possibilita não deixar com que, por exemplo, a filosofia política fique excessivamente abstrata, né, que ela consiga mergulhar nas suas condições materiais concretas, no qual ela está banhada, né? Na linguagem da escola de Frankfurt e do marxismo em geral, a gente poderia dizer, isso seria dar historicidade, né, para a teoria, né? Então, uma filosofia social é uma filosofia que analisa o fenômeno social a partir de uma historicidade, né, a partir de uma materialidade. E, a meu ver, boa parte da produção de Stigler está vinculada a isso, né? A vontade de desenvolver uma espécie de uma análise estrutural do que vem acontecendo no mundo a partir da sua artefatualidade técnica enquanto condição de experiência da vida social e espiritual, né, do indivíduo no momento que nós estamos, né? Ele vai tentar, então, desenvolver um quadro conceitual amplo, né, usando várias ferramentas para tentar fazer essa descrição do universo social e da crise, que na visão dele é uma crise espiritual, né, que se estaria vivendo a partir do capitalismo contemporâneo e da sociedade do consumo. Então, em linhas gerais, né, esse tripé eu considero que é o tripé que constitui o pensamento Stigler, né? Uma fenomenologia da técnica, uma antropologia filosófica e uma filosofia social, né, que se baseia na descrição desses dispositivos técnicos como constituintes da experiência do indivíduo na contemporaneidade.